As luzes fluorescentes da Hartwell Tower piscaram 2 vezes antes que o alarme de emergência rompesse o silêncio da manhã. No 42º andar, as telas escureceram, os elevadores pararam entre os andares e o sistema central de climatização começou a bombear ar a pressões perigosas. Em poucos minutos, o centro nervoso do edifício mergulhou num caos controlado. Melanie Cross chegou ao centro de operações 17 minutos após o primeiro alarme soar, batendo no betão polido com o ritmo de alguém que esperava que as portas se abrissem antes que ela chegasse até elas. Aos 32 anos, ela já havia subido mais alto do que a maioria dos executivos com o dobro da sua idade e usava a sua autoridade como uma segunda pele. Os seus olhos percorreram a sala, catalogando rostos, avaliando competências e descartando qualquer coisa fora da sua cadeia de comando imediata. Um homem de macacão cinzento estava perto do corredor leste. Um balde com esfregona estava ao seu lado e a sua atenção estava fixa em algo além da divisória de vidro. Ele era insignificante em todos os aspectos que importavam para a avaliação de utilidade de Melanie. Quando um dos seus analistas juniores olhou na sua direção, talvez considerando consultá-lo sobre os padrões de ventilação, a voz de Melanie cortou o ruído. Ele é apenas um zelador. As palavras caíram com precisão cirúrgica, cortando qualquer possibilidade de consulta. O homem de cinza virou-se ligeiramente para o corredor, onde uma menina pequena com tranças estava sentada numa cadeira de plástico. A mochila dela era grande demais para o seu tamanho e os seus olhos observavam tudo com intensa tranquilidade. Evan Rowe trabalhava no turno da noite na Hartwell Tower há 3 anos, 7 meses e 12 dias. Ele sabia disso porque Lucy tinha começado o jardim de infância no seu primeiro dia e agora estava a terminar o segundo ano. O tempo passava de forma diferente quando medido em reuniões de pais e professores e surtos de crescimento, em vez de relatórios trimestrais e avaliações de desempenho. As suas mãos contavam a história desses anos melhor do que qualquer currículo. Calos sobre calos e pequenas cicatrizes de queimaduras químicas causadas por soluções de limpeza industriais. Eram permanentemente ásperas. Nenhuma quantidade de hidratante conseguia suavizá-las. Ele tinha aprendido a manter as mãos nos bolsos quando se encontrava com os professores de Lucy, depois de perceber como os olhos deles se desviam para baixo. Eles estavam catalogando, categorizando e arquivando-o na pasta mental marcada como classe trabalhadora, provavelmente com educação limitada, e improvável que cause problemas ou forneça soluções. O turno da noite lhe convinha de maneiras que ele raramente examinava de perto. O prédio respirava de maneira diferente depois da meia-noite, seus sistemas mecânicos zumbindo em frequências que a maioria das pessoas nunca percebia. Evan percebia. Ele percebia a ligeira vibração na escada oeste que indicava que o sistema de supressão de incêndios precisava de ser recalibrado. Ele percebia a diferença de temperatura entre os andares 39 e 40, que sugeria uma degradação na canalização. Ele conseguia ler os padrões na forma como os motores do elevador funcionavam e o ritmo dos geradores de reserva. Ele conseguia ouvir as queixas subtis de um edifício que falava apenas para aqueles que tinham paciência para ouvir. Lucy começou a acompanhá-lo nos turnos de fim de semana, depois que a saúde de sua mãe piorou, tornando o cuidado com as crianças outra equação impossível de resolver. Ela ficava sentada na sala dos funcionários com o dever de casa ou caminhava ao lado dele enquanto ele fazia suas rondas, fazendo perguntas que cortavam a escuridão como pequenas tochas. Papai, por que algumas pessoas não nos cumprimentam? Elas estão ocupadas, querida. Mas a senhora dos sapatos vermelhos disse olá ao homem com a pasta. Ele também estava ocupado. Evan tinha aprendido a navegar nessas conversas da mesma forma que navegava pelos corredores de serviço do edifício, sabendo quais curvas levavam a becos sem saída e quais se abriam para espaços maiores. Ele nunca mentiu para Lucy, mas tornou-se hábil em apresentar a realidade de uma forma que uma criança de 7 anos pudesse entender sem se magoar. Madeline Cross existia num universo completamente diferente, onde o valor era medido por credenciais e projeções trimestrais, e onde o valor de uma pessoa podia ser calculado a partir do seu cargo e do tamanho do seu escritório. Ela se formou com honras na Wharton, passou 4 anos na McKinsey, aprendendo a ver as organizações como sistemas de componentes otimizáveis, e foi recrutada pela Hartwell Properties
com um pacote de remuneração que cobriria o salário de Evan por 15 anos. O seu sucesso era genuíno, construído com base na inteligência e numa ética de trabalho incansável, mas tinha se tornado algo frágil. Ela confiava mais nos dados do que na intuição, nos processos do que no instinto e nas credenciais do que na capacidade. Na sua estrutura, um zelador era apenas mais um custo no orçamento das instalações. Uma função em vez de uma pessoa, certamente não alguém cujas observações pudessem ter valor numa crise. A frase apenas um zelador não era crueldade calculada. Era simplesmente o resultado natural de um sistema que classificava os seres humanos em hierarquias de relevância. Melina a proferiu como se dissesse apenas uma terça-feira ou apenas um café. As palavras só tiveram peso porque Evan estava lá para as receber. E porque Lucy, observando da sua cadeira de plástico, começou a compreender que o mundo dividia as pessoas em categorias que nada tinham a ver com quem elas realmente eram. A crise se agravou ao longo da manhã. Os diagnósticos iniciais apontaram para uma falha em cascata no sistema de gestão integrado do edifício. Uma rede de sensores, atuadores e algoritmos de controlo que governavam tudo, desde a iluminação até a segurança da vida. O sistema havia sido instalado 18 meses antes, a um custo considerável, comercializado como uma solução de ponta que reduziria os custos operacionais em 40% e, ao mesmo tempo, melhoraria o conforto e a segurança dos ocupantes. Ele funcionou exatamente como prometido, até parar de funcionar. Evan continuou o seu trabalho à margem da emergência. Esvaziou os caixotes do lixo que ainda precisavam de ser esvaziados e limpou as superfícies que ainda precisavam de ser limpas, mantendo a ilusão de normalidade num edifício que estava lentamente a esquecer-se de como funcionar. No entanto, a sua atenção permaneceu fixa no centro de operações, nos ecrãs que exibiam códigos de erro e mapas do sistema, e nas conversas que se filtravam pelas portas parcialmente abertas. Ele reconheceu o padrão. Era subtil, enterrado sob camadas de ruído de diagnóstico, mas lá estava, um ciclo de feedback no subsistema de regulação de pressão que provavelmente tinha sido desencadeado por um desvio na calibração do sensor acumulado ao longo de meses. O edifício não estava a falhar aleatoriamente, estava a responder logicamente a informações erradas, como uma pessoa que toma decisões razoáveis com base em premissas falsas. Durante uma breve pausa, quando a equipa de operações se dispersou para fazer chamadas telefônicas e o centro estava quase vazio, Evan aproximou-se de um dos técnicos juniores. A sua voz era baixa e comedida, moldada por anos de compreensão do seu lugar nas hierarquias das outras pessoas. As leituras de pressão no 41 estão a circular num padrão. Talvez queiras verificar os sensores de referência em relação aos registros de calibração de backup de outubro passado. O técnico olhou para cima com uma expressão de confusão no rosto. Antes que ele pudesse responder, outra voz interrompeu por trás. Ele é apenas um zelador, não entende disso? Quem falou foi Derek, um gerente de instalações, com quem Evan trabalhava há 2 anos sem nunca ter tido uma conversa que fosse além da programação. As palavras de Derek não eram maliciosas. Eram simplesmente precisas dentro da estrutura que todos aceitavam. Zeladores limpavam e engenheiros diagnosticavam. As categorias eram claras, e cruzá-las criava desordem. Evan acenou com a cabeça uma vez, recuou e voltou para o seu carrinho e a sua esfregona, para o papel que o mundo lhe tinha atribuído. Mas naquela noite, enquanto acompanhava Lucy até o apartamento da sua mãe, ela fez uma pergunta que ficou gravada na sua mente. Papá, quando falaste com aquele homem sobre o edifício, por que é que ele não te ouviu? Às vezes, as pessoas só ouvem certas vozes, Lucy, mas a tua voz funciona bem. Eu consigo ouvir-te. Ele apertou a mão dela e não disse nada, porque não havia nada que pudesse dizer que não lhe ensinasse algo que ele não estava pronto para ela aprender. Na tarde seguinte, a situação tinha se deteriorado para além dos planos de contingência cuidadosamente elaborados por Melina. As irregularidades de pressão tinham se espalhado para outros andares. 2 elevadores tinham se bloqueado no modo de segurança, prendendo os ocupantes durante quase 1 hora antes que fosse possível implementar comandos manuais. O sistema de climatização começou a oscilar entre extremos, criando flutuações de temperatura que tornaram vários andares inabitáveis.
Enquanto isso, o sistema de supressão de incêndio apresentava leituras falsas e intermitentes que ameaçavam acionar protocolos de evacuação em todo o edifício. Melini trouxe 3 consultores externos, cada um com credenciais impressionantes e taxas horárias que deixariam Evans de cabelo em pé. Eles executaram diagnósticos, analisaram fluxos de dados e produziram relatórios cheios de linguagem técnica e recomendações confiantes. Nenhuma de suas soluções funcionou. Cada correção parecia desencadear novas falhas, como se o próprio edifício estivesse a rejeitar as suas intervenções. A pressão sobre Melanie era imensa e crescente. A Hartwell Tower abrigava 12 grandes inquilinos corporativos, incluindo um escritório de advocacia cujos sócios ganhavam mais em 1 hora do que a maioria das pessoas ganhava em 1 semana. Cada minuto de interrupção significava responsabilidade, exposição, reclamações dos inquilinos e perguntas do grupo de proprietários sobre se a sua jovem executiva em rápida ascensão estava realmente preparada para lidar com uma crise dessa magnitude. Ela respondeu da única maneira que sabia, reforçando o seu controlo, convocando mais reuniões, emitindo mais diretivas e insistindo que a solução viria de seguir os canais adequados, consultar os especialistas certos e confiar no processo que a tinha servido ao longo de toda a sua carreira. Se os consultores externos não conseguissem resolver o problema, ela contrataria mais consultores. Se os protocolos atuais não estivessem a funcionar, ela desenvolveria novos. A resposta tinha de existir dentro do sistema, porque era tudo em que ela sempre confiara. Avon observava da sua posição nas sombras, invisível, como todos os trabalhadores de serviços aprendem a ser. Ele viu os consultores a perseguir sintomas em vez de causas, implementando correções que abordavam manifestações superficiais, deixando intocado o ciclo de feedback subjacente. Ele viu a confiança de Melanie começar a rachar nas bordas. A sua voz ficou mais aguda e as suas decisões tornaram-se mais reativas. Ele viu esse padrão continuar a evoluir e se espalhar pelos sistemas do edifício como uma infecção que ninguém estava a tratar, porque a doença não tinha sido diagnosticada corretamente. O seu caderno, cheio de observações acumuladas ao longo de anos de turnos noturnos, estava no seu armário 3 andares abaixo. Registros de temperatura, leituras de pressão e notas sobre comportamentos do sistema que pareciam insignificantes individualmente, mas formavam padrões quando vistos em conjunto. Ele nunca o tinha mostrado a ninguém. Nunca tinha considerado que pudesse ter valor para pessoas com diplomas, títulos e escritórios com janelas. Naquela noite, Melanie encontrou-se sozinha no centro de operações, a olhar para ecrãs que exibiam dados que ela já não conseguia interpretar com confiança. Os consultores tinham saído, prometendo voltar pela manhã com novas perspectivas. A sua equipa tinha se dispersado para lidar com reclamações de inquilinos e coordenar com a segurança do edifício. Pela primeira vez na sua carreira, ela sentiu-se genuinamente insegura sobre o que fazer a seguir. Ela reparou na figura de uniforme cinzento no corredor. Era o mesmo homem que ela tinha dispensado 2 dias antes, empurrando um carrinho de limpeza para além da divisória de vidro. Algo a fez parar. Era um fragmento de memória que não se encaixava nas suas categorias habituais. Ele tinha mencionado algo sobre leituras de pressão e registros de calibração. Ela não afastou o pensamento e voltou para os seus ecrãs, mas a semente tinha sido plantada. Era uma pequena fissura na certeza que sempre a tinha definido. 2 horas depois, ela ainda estava lá, procurando respostas em dados que se recusavam a revelá-las. Enquanto isso, Evan havia terminado a sua ronda no 402º andar e voltou para pegar o carrinho, que havia deixado perto da entrada do centro. Ao pegá-lo, ele percebeu que um caderno espiral havia caído do seu bolso no chão. Ao se abaixar para pegá-lo, viu que várias páginas soltas estavam espalhadas pelo concreto polido. Melanie ouviu o barulho e olhou para cima, com irritação já se formando em seu rosto. Mas o que ela viu através do vidro a fez parar no meio do caminho. O zelador estava ajoelhado no chão, recolhendo páginas cobertas de diagramas manuscritos, equações e mapas de sistemas que pareciam muito mais sofisticados do que qualquer coisa que um funcionário de limpeza deveria possuir. Ela se viu de pé, caminhando em direção à porta e empurrando-a antes que a parte racional do seu cérebro pudesse intervir. O que é isso? Evan olhou para cima, com uma expressão cuidadosamente neutra. Por um momento, ele considerou desviar,
minimizar e recuar para a invisibilidade segura de sua função designada. Mas algo no rosto de Meline sugeria que as barreiras entre eles haviam mudado ligeiramente devido às observações feitas durante os turnos da noite. Ela se abaixou e pegou uma das páginas. Seus olhos percorreram a página, reconhecendo elementos dos sistemas mecânicos do edifício e vendo anotações que demonstravam compreensão genuína. A caligrafia era precisa e a análise metódica. Não eram rabiscos de um amador curioso, eram notas de alguém que compreendia sistemas complexos a um nível fundamental. Tem formação em engenharia? Não era uma pergunta, mas Evan respondeu na mesma. Tinha. Antes de que, ele recolheu as páginas restantes, guardou-as no caderno e levantou-se. Por um longo momento ele ficou em silêncio, considerando o quanto de si mesmo revelara a alguém que o havia dispensado sem pensar duas vezes antes da morte da minha esposa. Antes de me tornar pai solteiro de uma criança de 7 anos que precisava da minha presença, em vez de viajar para locais de trabalho e trabalhar 80 horas por semana. Antes de escolher uma vida que me permitisse estar presente nas peças de teatro da escola, nos pesadelos e nas perguntas dela sobre como o mundo funciona. O rosto de Meline mudou, e algo se suavizou por trás de sua máscara profissional. Ela olhou para o caderno nas mãos dele, depois para as telas atrás dela, que mostravam a crise que continuava a evoluir, apesar de toda a sua experiência e recursos, as leituras de pressão, os registros de calibração. Você sabe o que está a causar isso? Tenho uma teoria. Por que não disse nada? Evan sorriu gentilmente, sem amargura. Eu disse, mas sou apenas um zelador. Não entendo essas coisas. As palavras pairaram entre eles, refletindo algo em Meline que ela não queria ver. Ali parada, com seu terno de grife, seu diploma em administração e sua linhagem Mackenzie, ela sentiu algo que não sentia há anos. Uma incerteza genuína sobre a estrutura através da qual entendia o mundo. A crise atingiu seu ponto de inflexão na manhã do quarto dia. Uma cascata durante a noite espalhou as irregularidades de pressão para os sistemas de segurança de vida, criando uma situação em que a rede de supressão de incêndios do edifício recebia sinais contraditórios que podiam desencadear falsas ativações ou fazer com que não respondesse a emergências reais. O chefe dos bombeiros da cidade foi notificado e uma evacuação obrigatória estava a ser discutida para a manhã seguinte, caso a situação não fosse resolvida. Meline não dormia há 36 horas. Os consultores tinham ampliado a sua equipa para 7 especialistas, nenhum dos quais conseguia chegar a um acordo sobre um diagnóstico ou solução. O grupo proprietário tinha marcado uma teleconferência para aquela tarde, e Meline percebeu que a sua carreira na Hartwell Properties agora era medida em horas e não em anos. Ela encontrou Evan realizando manutenção de rotina em equipamentos que a maioria das pessoas no edifício nem sabia que existiam na sala mecânica do 41º andar. Ele olhou para cima quando ela entrou, mas não havia surpresa nos seus olhos. Era como se ele a estivesse à espera. Preciso da sua ajuda, disse ela. As palavras custaram-lhe mais do que ela esperava. Ela tinha construído a sua identidade com base na competência, em ser a pessoa que resolvia problemas em vez de pedir soluções. Admitir que precisava da ajuda de alguém que ela tinha rejeitado publicamente parecia comprometer tudo o que ela tinha trabalhado para se tornar. Evan a estudou por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Ele considerou os riscos e a possibilidade muito real de que sua teoria estivesse errada e que implementá-la pioraria as coisas. Ele falharia publicamente de uma forma que confirmaria as suposições de todos sobre zeladores e suas limitações. Ele pensou em Lucy e no que significaria para ela se seu pai se tornasse conhecido como o zelador que exacerbou uma crise por causa de sua arrogância. Mas também pensou nas pessoas no edifício, os milhares de trabalhadores afetados por sistemas que não compreendiam nem controlavam. Pensou nas famílias à espera em casa, nas crianças a perguntar-se por que é que os pais estavam a trabalhar até tarde outra vez e nos residentes idosos nos andares superiores que estavam a lutar contra as flutuações de temperatura e as falhas dos elevadores. O edifício estava cheio de pessoas que, à sua maneira, eram invisíveis para os sistemas que governavam as suas vidas diárias. "O que precisa que eu faça?" perguntou Meline. "Preciso de acesso à sala de controlo central. Preciso da sua autorização para ignorar alguns dos protocolos padrão e preciso que todos fiquem fora do meu caminho por cerca de 4 horas."
Os consultores vão querer observar. Não, eles vão querer intervir. Eles vão ver o que estou a fazer e vão tentar impedir-me, porque os seus modelos não correspondem ao que estou a fazer. Ou confia em mim para lidar com isto, ou continua a confiar neles. Mas não pode fazer as duas coisas. Meline cerrou os dentes. Tudo o que tinha aprendido durante a sua formação lhe dizia para não entregar o controle a um desconhecido sem credenciais, ignorar os especialistas e abandonar o processo que sempre lhe tinha servido bem. Mas o processo tinha falhado. Os especialistas falharam. E no fundo, por baixo da armadura profissional que ela construíra ao longo de décadas, uma pequena voz sussurrou que talvez ela estivesse errada sobre o que qualificava alguém para resolver problemas. 4 horas. Vou garantir que todos estejam cientes, mas se isso não funcionar, você terá alguém para culpar que nunca deveria ter tido sucesso, um zelador que se colocou acima do seu posto. A sua reputação permanecerá intacta. Ela ficou surpreendida com a honestidade dele. Ele estava a oferecer-lhe uma rota de fuga, uma maneira de se proteger, independentemente do resultado. Era o tipo de pensamento estratégico que ela esperaria de um executivo experiente, não de um homem que passava as noites a esvaziar caixotes do lixo e a limpar o chão. A Lucy está com a sua mãe? A pergunta foi feita espontaneamente, e Meline viu algo mudar no rosto de Evan ao mencionar a filha. Ela está no fim do corredor. Ela queria vir comigo hoje. Meline olhou para além dele, através da pequena janela na porta da sala mecânica, e viu a menina sentada numa cadeira de plástico com um livro para colorir. A sua atenção estava totalmente focada na página à sua frente. Ela usava a mesma mochila grande e tinha a mesma expressão paciente, como se esperar fosse simplesmente o que as crianças faziam quando os pais tinham um trabalho importante para terminar. Está bem, disse Meline. 4 horas. Mostre-me o que precisa. A sala de controlo central zumbia com a baixa frequência dos servidores e sistemas de refrigeração, um som que a maioria dos funcionários nunca ouvia. Evans estava em frente à interface principal. O seu macacão cinzento destoava da tecnologia sofisticada que o rodeava. Meline tinha liberado o espaço como prometido e colocado seguranças nas duas entradas, instruindo-os a não deixar ninguém entrar sob nenhuma circunstância. Evans trabalhava em silêncio, as suas mãos movendo-se pelos teclados e ecrãs táteis com uma fluência que revelava anos de experiência reprimida. Ele não estava a consertar o sistema no sentido convencional. Estava a ouvi-lo, traçando os caminhos da sua confusão e seguindo os fios de dados errados até a sua origem. O ciclo de feedback que ele identificou era mais complexo do que ele inicialmente suspeitava. Tudo começou 18 meses antes, quando o sistema de gestão integrado foi instalado pela primeira vez. Um sensor na rede de regulação de pressão foi calibrado com base em um ponto de referência errado. Esse foi um pequeno erro que deveria ter sido detectado durante o comissionamento, mas passou despercebido pelo controle de qualidade. Com o tempo, o erro propagou-se, ensinando o sistema a compensar leituras imprecisas, criando uma cascata de correções aparentemente lógicas que, coletivamente, eram catastróficas. Os consultores estavam a tratar os sintomas porque confiavam nas premissas básicas do sistema. Ajustaram algoritmos, substituíram componentes e redesenharam protocolos, mas nunca questionaram se a própria base estava falha. Evan percebeu que a solução não era consertar o sistema, mas ensiná-lo a desconfiar de si mesmo e reconstruir seus pontos de referência do zero. Isso levou 3 horas e 47 minutos. Ele trabalhou sem pausas, sem comer e sem qualquer validação de outras pessoas que pudessem reconhecer o que ele estava a fazer. As telas piscavam com atividade enquanto ele desmantelava metodicamente os comportamentos aprendidos do sistema e os substituía por novos protocolos de calibração que reconheciam o erro original e compensavam os seus efeitos. Quando a sequência final foi concluída, o edifício pareceu exalar. As leituras de pressão estabilizaram e as oscilações de temperatura diminuíram. O sistema de supressão de incêndios voltou a funcionar de forma fiável. Nas telas de todo o centro de operações, os códigos de erro que persistiram durante dias começaram a desaparecer e foram substituídos por indicadores verdes estáveis de funcionamento normal. Meline observou através da divisória de vidro enquanto Evan se afastava da consola e ficava imóvel por um longo momento. Os seus ombros estavam ligeiramente curvados
e os seus olhos fixos em algo além das telas à sua frente. Ele não comemorou. Não pediu reconhecimento. Simplesmente ficou ali, absorvendo o peso do que tinha feito e o custo que isso lhe tinha acarretado. Ela entrou na sala de controlo e parou alguns metros atrás dele, perto o suficiente para falar sem levantar a voz. Como sabia que ia funcionar? Não sabia, mas compreendia o edifício. Os consultores compreendiam o sistema. Não é a mesma coisa. Ele virou-se para ela. Ela viu algo na sua expressão que não esperava. Não era triunfo ou vingança, mas uma espécie de tristeza silenciosa. Resolver o problema exigiu que ele se revelasse e saísse da confortável invisibilidade que o protegia há anos. Ele não era mais apenas um zelador. Não podia mais ser invisível. O mundo agora teria novas expectativas em relação a ele que talvez ele não fosse capaz de cumprir. O centro de operações encheu-se lentamente de pessoas que esperavam por notícias, por uma resolução, por uma confirmação de que a crise tinha acabado. Olharam para os ecrãs, para os indicadores verdes e para as leituras estáveis que pareciam impossíveis horas antes. Depois olharam para Evan, de pé no meio da sala, com o seu fato cinzento. Começaram a compreender que algo fundamental tinha mudado. Apenas um zelador já não era uma frase apropriada. A frase tinha perdido o seu significado. Talvez tivesse finalmente revelado ser o desprezo vazio que sempre fora. Meline permaneceu no edifício muito depois de as celebrações iniciais terem acabado. Sentada sozinha no seu escritório, com a porta fechada e as luzes apagadas, ela relembrou os últimos 4 dias na sua mente, com a precisão desconfortável de alguém habituado a aprender com os erros. Ela tinha se enganado sobre Evan, mas o seu erro era mais profundo do que um simples julgamento errado. Ela estava errada sobre toda a estrutura através da qual avaliava a capacidade humana. O seu sistema de categorias, credenciais, títulos e graus e organogramas tinha sido concebido para simplificar a tomada de decisões, ajudando-a a identificar rapidamente quem valia a pena ouvir e quem podia ser ignorado com segurança. Esse sistema tinha lhe servido bem em ambientes onde essas categorias se correlacionavam de forma fiável com a competência. No entanto, a Hartwell Tower tinha exposto a falha desse sistema. O cargo de uma pessoa revela algo sobre as suas circunstâncias econômicas, mas nada sobre a sua inteligência, conhecimento ou potencial para resolver problemas. Evan tinha a resposta para uma crise que havia confundido 7 consultores credenciados, e ele a tinha desde o início. A única barreira para acessar essa resposta era a própria certeza de Meline sobre quem estava qualificado para fornecê-la. Ela refletiu sobre todos os outros Evans que provavelmente conhecera ao longo dos anos. Pessoas com profundidade oculta e capacidades inesperadas que tinham sido classificadas em categorias que impediam qualquer pessoa de as ver claramente. Ela refletiu sobre o custo coletivo dessas oportunidades perdidas, não só para os próprios indivíduos, mas também para as organizações e sistemas que não conseguiram beneficiar das suas contribuições. O desconforto da vergonha foi produtivo. Meline não construiu a sua carreira evitando verdades desconfortáveis. Ela construiu-a enfrentando-as, aceitando o feedback que outros poderiam rejeitar e vendo os fracassos como fontes de informação, em vez de julgamentos definitivos. Este fracasso não foi diferente, exceto que era mais pessoal e revelou pontos cegos que ela não sabia que possuía. Nos dias que se seguiram, Heaven não procurou reconhecimento. Ele voltou aos seus turnos da noite e ao seu carrinho de limpeza, e aos ritmos de manutenção e cuidados que definiam a sua vida desde que deixou a engenharia. Mas o edifício agora tratava-o de forma diferente. As pessoas acenavam com a cabeça quando passavam por ele nos corredores. A equipa de operações consultava-o informalmente sobre comportamentos do sistema que lhes preocupavam. A sua experiência tinha sido revelada e não havia como escondê-la novamente. Lucy percebeu a mudança antes de Evan. "Bom dia, Sr. Rowe", disse aquele homem. Ele disse mesmo. "Por que é que ele lhe chamou Sr. Rowe?" Evan ponderou cuidadosamente a sua resposta, como sempre fazia com Lucy. Ele tinha aprendido algo sobre ela que não sabia antes, e isso mudou a forma como a via. O que é que ele aprendeu? Que eu sei coisas, que posso ajudar quando há problemas, ou que sou mais do que apenas o meu trabalho. Lucy ficou em silêncio por um momento, processando essa informação à sua maneira de criança de 7 anos. "Eu já sabia essas coisas." "Eu sei que sim, querida."
Então, por que é que ele não o fez? A resposta não era fácil. Por isso, Evan deu-lhe a resposta verdadeira. Às vezes, as pessoas só conseguem ver o que esperam ver. É preciso algo invulgar para as fazer ver as coisas de forma diferente. Melina encontrou-o numa quarta-feira à noite. Isto aconteceu 2 semanas depois de a crise ter sido resolvida. Ela tinha escrito e descartado uma dúzia de versões do que queria dizer. Cada uma parecia demasiado formal, demasiado informal, demasiado apologética ou não suficientemente apologética. No final, decidiu falar honestamente e aceitar qualquer resposta que ele desse. A sala mecânica no 45º andar tinha se tornado uma espécie de espaço de reunião não oficial. Era um canto tranquilo do edifício onde Evan podia ser encontrado quando não estava a limpar. Ela bateu à porta aberta e esperou até que ele levantasse os olhos do seu caderno. Tem um momento? Ele acenou com a cabeça e colocou o caderno de lado, dando-lhe toda a sua atenção. Queria pedir desculpa por ter pedido a sua ajuda pela forma como o descartei e falei sobre si como se não fosse uma pessoa digna de consideração. Eu estava errada e peço desculpa. Heaven estudou o rosto dela, procurando algo por trás das palavras. O que quer que ele tenha encontrado pareceu satisfazê-lo. Você estava a agir dentro de um certo quadro. A maioria das pessoas faz isso. Não é nada pessoal. É muito generoso da sua parte. Talvez mais generoso do que eu mereço. No entanto, aprendi que guardar ressentimento não melhora nada. Apenas ocupa espaço que poderia ser usado para outra coisa. Meline acenou com a cabeça lentamente, aceitando a gentileza que ele oferecia sem tentar desviar ou minimizar. Se alguma vez quiser voltar à engenharia, posso fazer alguns telefonemas. É evidente que tem essa capacidade. Agradeço isso. Mas escolhi esta vida por uma razão. A Lucy precisa de um pai presente, não de um currículo impressionante. Talvez isso mude algum dia. Talvez ela cresça e precise menos de mim, e nessa altura eu queira fazer algo diferente. Por agora, porém, é aqui que eu pertenço. Apesar de as pessoas não o verem como realmente é, o sorriso de Evan era gentil. Era o mesmo sorriso que ele dava a Lucy quando ela fazia perguntas que não tinham respostas fáceis. As pessoas que importam me veem. Lucy me vê, minha mãe me vê. E agora você me vê. Provavelmente isso é o suficiente. O som de pequenos passos os interrompeu e Lucy apareceu na porta. A mochila estava pendurada em um ombro e ela tinha uma expressão curiosa no rosto. Oi, papai. Oi, moça. Lucy, esta é a Sina Cross. Ela trabalha no grande escritório lá em cima. Lucy olhou para Meline com a avaliação sincera que só as crianças conseguem fazer. Foi você que disse que o papá era apenas um zelador. Meline sentiu o calor subir ao rosto. A vergonha foi agravada pela clareza da memória de uma criança. Eu disse isso e estava errada. O teu pai é muito mais do que isso. Lucy acenou com a cabeça séria. Eu sei. Ele sabe tudo sobre este edifício. Ele conta-me histórias sobre as máquinas à noite. Ele resolveu um problema muito grande para nós. Um problema que muitas outras pessoas não conseguiram resolver. Isso é porque ele ouve. Lucy disse isso como se isso explicasse tudo. Ele diz que as pessoas se esquecem de ouvir. Meline olhou para Evan. Ela podia sentir algo a mudar na sua compreensão. Ele está certo. As pessoas se esquecem de ouvir. Lucy acenou com a cabeça novamente, aparentemente satisfeita por a adulta ter compreendido o ponto essencial. E puxou a manga do pai. Podemos ir comer pizza? Claro, querida. Dá-me só 5 minutos. Lucy voltou para o corredor e Evan observou a partir, sem tirar os olhos dela, sempre atento à sua segurança. Ela é notável, disse Meline. É a melhor coisa que já fiz. A engenharia, os diplomas, a carreira que eu tinha, nada disso se compara. Acho que estou a começar a entender isso. Evan pegou o seu caderno e a pequena bolsa de ferramentas, preparando-se para terminar o seu turno. Pelo que vale a pena, Sr. Cross, não acho que seja uma pessoa má. Acho que é alguém que se tornou muito hábil em ver o mundo de uma certa maneira, e o mundo continuou a recompensá-la por isso. É difícil questionar algo que continua a funcionar até deixar de funcionar. Ele estendeu a mão e ela apertou-a, sentindo os calos e as cicatrizes que contavam a história das suas escolhas. Obrigada, Evan, por tudo. Obrigado por me ouvir. Ele saiu da sala de máquinas, foi buscar a Lucy, que estava à espera no corredor, e dirigiu-se para o elevador com a mão da filha na sua. Meline observou o homem de macacão cinzento
e a menina com a mochila enorme até as portas do elevador fecharem e eles desaparecerem de vista. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças a Hartwell Tower que antes seriam impensáveis. Melanie mudou a sua abordagem à resolução de problemas, criando canais para receber sugestões de funcionários de todos os níveis da organização. Ela começou a realizar sessões mensais onde qualquer pessoa podia levantar preocupações ou oferecer sugestões, independentemente da sua posição ou credenciais. Os zeladores, seguranças e funcionários da manutenção, que sempre tinham sido invisíveis, começaram a emergir como fontes de insights que os especialistas credenciados tinham ignorado. Evan continuou a trabalhar à noite, criando Lucy e mantendo o ritmo tranquilo da vida que tinha escolhido. Mas algo também tinha mudado dentro dele. Passara anos a esconder as suas capacidades, protegendo-se das expectativas que não tinha a certeza de poder cumprir e de um mundo que poderia exigir mais do que ele estava disposto a dar. A crise forçou-o a sair do esconderijo e ele descobriu que a visibilidade não era o fardo que ele temia. Começou a dar aulas informais para a equipa de manutenção do prédio, compartilhando o conhecimento sobre sistemas que acumulou ao longo de anos de observação paciente. Começou a documentar suas percepções de uma forma que outros pudessem usar, criando um recurso que duraria mais do que o seu próprio tempo ali. Encontrou satisfação em ajudar os outros a ver o que ele sempre viu e em transmitir o dom da atenção, que tinha sido seu maior trunfo. Lucy cresceu, como as crianças crescem, em incrementos que eram invisíveis no dia a dia, mas surpreendentes no conjunto. Ela aprendeu a fazer perguntas não apenas sobre o edifício em si, mas também sobre as pessoas dentro dele. Ao fazer isso, ela desenvolveu o dom do pai de ver além das aparências. Ela deixou de aceitar que algumas pessoas fossem apenas qualquer coisa, desafiando os colegas e professores quando eles faziam suposições com base em empregos ou aparências. A frase "apenas um zelador" desapareceu do vocabulário da Hartwell Tower. Não por meio de qualquer mandato oficial, mas pela erosão natural de uma ideia que não se encaixava mais no entendimento comum da comunidade. As pessoas ainda tinham títulos e ocupavam diferentes posições na hierarquia organizacional, mas estes já não carregavam o peso de uma definição completa. Um zelador podia ser um engenheiro, um executivo podia estar errado, uma criança podia compreender coisas que os adultos tinham esquecido. No aniversário da crise, Melanie encontrou Evan no seu lugar habitual na sala mecânica do 40º andar. Ela tinha trazido 2 chávenas de café do café caro do resto do chão, um pequeno gesto que reconhecia a distância que tinham percorrido desde o seu primeiro encontro. 1 ano, disse ela, entregando-lhe uma chávena. 1 ano e o edifício está a funcionar melhor do que nunca. Os consultores que contratamos para a atualização não conseguem entender por que os nossos números de eficiência são tão superiores aos que eles projetaram. Evian sorriu. Os edifícios são como as pessoas. Eles têm um desempenho melhor quando alguém presta atenção neles. Tenho pensado nisso, em todas as coisas que perdemos porque estamos a olhar na direção errada. Acho que o maior erro que cometi não foi dispensar-te. Foi ter tanta certeza sobre o que eu já sabia que não consegui reconhecer o que não sabia. A frase "apenas um zelador" não era realmente sobre você. Era sobre a minha necessidade de categorizar o mundo em pessoas que importavam e pessoas que não importavam. Evan assentiu lentamente. É difícil perceber isso em si mesmo. Foi preciso você resolver um problema impossível para que eu percebesse isso. Pergunto-me quantas outras lições perdi por não estar a prestar atenção. Provavelmente muitas, mas isso é verdade para todos. O objetivo não é ser perfeito, é continuar a aprender. Lucy apareceu na porta. Ela estava mais velha e mais alta agora. A mochila ainda era um pouco grande para ela, mas ela a carregava com mais confiança. Papai, chamou a avó. Ela disse que o jantar é às 6 e que não se deve atrasar. Diga a ela que estamos a caminho. Lucy desapareceu novamente e Evan começou a juntar as suas coisas. Melanie observou-o, vendo não um zelador ou um engenheiro, mas simplesmente uma pessoa. Um pai que fez escolhas e viveu com elas. Um pai que ajudou quando a ajuda era necessária e não pediu nada em troca. Evan, disse ela quando ele chegou à porta. Ele virou-se. Você disse uma vez que as pessoas que importam o veem. Quero que saiba que agora vejo-o não como zelador ou engenheiro, mas simplesmente como você.
Ele manteve o olhar fixo nela por um momento e algo passou entre eles que não precisava de palavras. Então ele acenou com a cabeça uma vez, o mesmo pequeno reconhecimento que lhe dera no dia em que se conheceram, e saiu para se juntar à filha. O edifício zumbia ao redor de Meline enquanto ela ficava sozinha na sala de máquinas, ouvindo os sistemas que Evan havia ensinado a confiar novamente em si mesmos. Ela pensou em todas as pessoas que havia ignorado, todas as capacidades que havia descartado e todas as suposições que moldaram a sua visão sem que ela percebesse. Fez a si mesma uma promessa silenciosa e vinculativa de que passaria o resto da sua carreira a tentar ver o que tinha se treinado para não ver. Porque ninguém é apenas uma coisa. Não é um zelador, não é um executivo e não é uma criança sentada numa cadeira de plástico a fazer perguntas. Cada pessoa continha multidões, profundezas ocultas e dons inesperados. Capacidades que se revelavam apenas àqueles que tinham paciência para olhar. O edifício sabia disso agora. As pessoas que lá trabalhavam também sabiam. No final, esse conhecimento valia mais do que qualquer credencial, título ou sistema de categorias que os humanos já tivessem criado. Era simplesmente a verdade, à espera de ser reconhecida por qualquer pessoa disposta a prestar atenção.